Rádio Atlan apresenta Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. Apresentação: Solange Matilde. Olá, gente boa. Aqui é Solange novamente com o episódio 22 do nosso programa Maestria Pessoal. No programa anterior, a gente já falou sobre argumento de vida e eu vou continuar aprofundando o mesmo assunto, mas nós vamos dar um passo a mais. O argumento de vida, que também pode ser chamado script de vida, roteiro de vida, ele foi elaborado e constituído pela análise transacional através de Eric Berne. E eu venho trazendo aqui vários instrumentos da análise transacional, até pela sua praticidade, né? É um compêndio de informações em que você pode utilizar de forma independente. Isso quer dizer, você não precisa um terapeuta, ou melhor dizendo, pode também utilizar-se de um analista transacional para te ajudar. Mas você também pode caminhar um bom trecho sozinho. Eu, na verdade, quando eu fiz a formação, exige-se lá um número bem grande de horas de terapia, e eu fiz terapia em grupo e fiz terapia individual, mais o curso de 2 anos. É uma formação bastante exigente. A gente tem que ler todos os livros, tem que fazer os vários exercícios, e além disso, nós participávamos de algumas oficinas fora da cidade, né? A gente ficava em imersão para colocar em prática vários instrumentos. E através daí eu fiz inúmeras transformações na minha vida, e eu estou convidando vocês para fazer um pouco desse processo. Evidentemente que hoje isso já faz mais de 25 anos, né? Mudei bastante graças à análise transacional, e ao rever junto com vocês eu ainda estou elaborando muitas coisas. Portanto, a análise transacional, além de ser prática, ela é muito útil e tem uma linguagem muito simples, muito didática. O Eric Berne dizia que as informações que ele traz, até uma criança de 8 anos pode compreender. E é também um desejo do Eric Berne atingir as massas, o maior número de pessoas possíveis com análise transacional. Então, nós já falamos de diversas coisas aqui, vamos continuar então falando um pouquinho mais sobre argumento de vida. Que assim, a gente acaba escolhendo o argumento de vida como um impulso cego, né? É uma força criadora, e nós também, nessa luta de estarmos num caos, o argumento de vida, de certa forma, ele traz uma programação para a gente, ou um roteiro, até que a gente não se sinta perdido, dá algum sentido para a nossa vida. Porém, é um programa que a gente vai constituindo muito precocemente. Então, o conceito de argumento de vida ou script de vida é um plano ou um programa concebido na infância, baseado nas influências parentais e logo esquecido ou reprimido, mas que continua com seus efeitos. Só que nós já temos assim muitas informações, né? Essa questão de ser um plano concebido na infância, e já sabemos que na infância o nosso cérebro não está pronto para tomar decisões, baseado nessas influências parentais, que são os pais e as pessoas que nos criaram, as pessoas que foram importantes na nossa infância. As informações nos chegam de todos os lugares, de todas as formas, e desde que nascemos. E a fase mais sensível é de 0 a 5 anos. Porém, a personalidade se fecha por volta de 8 anos. Então, nós vamos para a vida com uma criança de 5 a 8 anos.
É muito interessante pensar desta forma, né? O que uma criança de 5 a 8 anos pode decidir sobre sua vida? Quase nada. E aí é um problema quando ele é esquecido ou reprimido. Nós não temos consciência de que temos esse plano. A gente dá o nome disso de destino. E ele tem os seus efeitos no roteiro da nossa vida. E é exatamente isso, um roteiro de vida, uma programação, um script. Os principais aspectos da nossa existência é regido por uma criança, então, de 5 anos a 8 anos. Isso é assustador. Mas também tem, assim, aspectos positivos e aspectos negativos. Existe algum grau de liberdade muito variável de acordo com o roteiro da família, mas depende muito da intensidade ou da malignidade das mensagens parentais que modelaram essa criança. Assim, a palavra maligno é bem pesada, né? Mas de verdade, há momentos no estudo da estrutura da personalidade, a gente percebe que tem mães bruxas. É muito interessante, né? Assim, nossa, mãe bruxa? Tem mãe bruxa mesmo. É só a gente olhar aí para a sociedade que a gente vai reconhecer essas mães narcisistas, essas mães que não têm condições de cuidar dos seus filhos. Não tiveram, portanto, não podem, mas estão presas a um argumento muito armático, muito perigoso, muito dramático. Então, para tanto, o argumento nos dá direção e vai responder mais ou menos, né, quando a gente pensa: quem sou eu? O que eu faço neste mundo? Quem são as pessoas que estão ao meu redor? Então, ele dá mesmo essa estrutura, porque assim, uma criança, seja de 5 anos ou 8 anos, ela não tem condições de responder essas perguntas. Aliás, o adolescente se atreve, mas quando a gente começa a entrar na fase adulta, a gente está muito preocupado com equilíbrio financeiro, com trabalho, com casar, ter filhos, e a gente não para muito para pensar nisso, a não ser que a gente tenha uma grande crise. Mas caso contrário, a gente vai seguindo em frente. Então, nós não paramos para responder a essas perguntas. Mas em algum momento da nossa vida, ou até inspirado por alguém, ou por algum tipo de terapia, ou por algum tipo de vivência, a gente começa a se perguntar quem somos, né? O que eu estou fazendo aqui nessa minha vida? Para que eu valho? Ou estou correspondendo àquilo que eu imaginei que eu seria? E a gente tem uma forte tendência com maior conhecimento de examinar as pessoas que estão ao nosso redor. E muitas vezes nós não estamos felizes com os nossos relacionamentos. Ainda mais hoje em dia que as relações são muito fluídas, ela parece água, né? Que não para nas nossas mãos, ultrapassam qualquer buraquinho que tem aí, fogem. Então, nós estamos nos acostumando com esses relacionamentos muito soltos, mas aí a gente também começa a ter um vazio existencial. Em algum momento, quando a gente fica doente, quando a gente perde alguém, a gente começa a pensar sobre essas coisas. Então, o argumento, de alguma forma, ele dá alguma direção. Todo mundo tem argumento. E esse argumento, ele serve à expectativa do meio. O meio é a nossa família, é o grupo onde nós vivemos. A família, né, a sociedade, né, a parte das atividades do trabalho também exerce uma expectativa sobre quem a gente é, como a gente se relaciona. Mas é importante que a gente entenda que é puramente inconsciente esse roteiro de vida. Como existe algum grau de liberdade, se esta família não for uma família muito rígida,
se ela não for uma família muito dramática, mas uma família que tem amor, que tem respeito, que tem valores positivos. Ela nos dá um pouco mais de liberdade, ainda que a gente tenha essa questão toda inconsciente. Então, para tanto, a gente compreende que a gente pode mudar. Essa é uma grande esperança, né? Quando a gente estuda o argumento e vê uma janela, uma porta se abrindo, uma luz entrando no nosso consciente. E assim é possível com várias técnicas. Mas assim, o passo primordial é começar a desconfiar de que as coisas estão se repetindo. Por mais que eu queira, eu não consigo sair de determinadas situações. Parece que tudo acontece comigo. E nós eventualmente dizemos, mas de novo isso aconteceu comigo? Isso começa a acender uma luz de que pode existir alguma coisa repetitiva. Aquele filme Show de Truman é bem isso, né? Lá pelo, sei lá, um terço do filme ele começa a desconfiar que tem alguma coisa errada com a vida dele. E ele começa a perceber detalhes que se repetem, ele fica mais observador até que ele vai conferir se tudo aquilo é real mesmo. E é muito interessante porque ele está num reality show. Se você não assistiu esse filme, você precisa assistir, porque ali é um argumento rígido. Ele nasceu dentro de um reality show e algo nele faz com que ele busque a verdade. E ele encontra. Eu digo sempre, quem busca, em algum momento vai achar. Se não for hoje, será amanhã. Se não for amanhã, em algum dia será, em algum tempo será. Então, todos que procuram, acham. Então, o primeiro passo é saber de que existe uma programação. Primeiro vem a desconfiança, eu vou conferir com a realidade e aí eu começo a perceber que esse negócio é sério. Então, ao invés de eu ter um roteiro de vida, o grande Eric Berne, ele fala de plano de vida, né? Descubro que eu estou emaranhado, descubro que eu estou programado, vou respirar profundamente. Se eu não conseguir sozinho, vou procurar ajuda para começar a desenhar meu plano de vida. É a luz no fim do túnel. E nós vamos trabalhar então um pouquinho sobre essas diferenças de argumento e de plano de vida. Evidente que o argumento é essa pré-programação rígida que nós temos aí, e o plano de vida vai ser, pelo menos na sua maior parte, um plano em que você está trabalhando junto, você está fazendo escolhas, você está abrindo mão de alguns comportamentos repetitivos e está como se a gente estivesse atualizando um software. Né? A gente sempre tem que fazer isso para não ficar desatualizado. O nosso celular mesmo, de vez em quando, ele diz, olha, tem uma nova versão aí, você não quer atualizar? E se a gente não atualiza, o celular vai ficando mais lento, vai dando problemas, mas é exatamente isso. É uma atualização de maneira positiva e progressista, com a sua participação. Tem notícia melhor que essa? Não tem, né? Você já teve a pior notícia, que é acabar se dando conta de que você está programado, mas que existe uma possibilidade de você olhar, identificar e reprogramar o script da sua vida. Isso quer dizer, muitas coisas que são repetitivas não serão mais. Isto é muito sedutor. Já pensou quando você diz, ai, sou azarado mesmo, e de repente você muda isso? Não que você vai passar a ter sorte, porque a sorte é só o inverso do azar, mas você vai sentir que você está na direção da sua vida. Você pode fazer escolhas. Bom, a minha escolha nesse momento é dar uma paradinha
para daqui a pouco trazer essas informações no segundo bloco. Espera aí, não vai embora não. Voltando para a segunda parte, agora nós vamos falar um pouquinho, fazendo uma comparação, o que é um argumento de vida e o que é um plano de vida. É um quadro diferencial aí, né, dessas duas questões. Bom, vamos ver na origem. Agora eu vou ler para não perder nenhum pedacinho, porque isso aqui é um roteiro muito importante. Então, na sua origem, o argumento ele é feito pelo adulto, o estado de ego adulto. É como o estado biológico mesmo de uma pessoa adulta que já é mais ponderada, que consegue fazer análise. Então, é feito pelo adulto da criança. Isso é novidade, né? Então, a gente tem uma parte, uma subdivisão que é um pouquinho mais complexa, que subdivide a criança interna. Então, tem algo lá na criança que já vai testando com a realidade. Então, essa parte é adulta. Posteriormente, ela vai se tornar a parte adulta da nossa personalidade. Então, feito pelo adulto da criança sobre a influência dos pais ou dos substitutos. Isso que a gente já disse antes, né? A influência que esses adultos biológicos têm na nossa vida. No plano, a origem é fixada por esse adulto já bem desenvolvido. Como você está hoje, você não é mais aquela criança de 8 anos, de 5 a 8 anos, mas é uma pessoa adulta que, consultando o que sente e o que precisa, acata também as normas e valores do pai, né? Ninguém pode viver sem normas e sem os valores de uma sociedade ou do lugar onde a gente mora. Mas isso é feito com equilíbrio, com análise. E, evidentemente, não estaríamos de acordo com a parte negativa disso. No seu modo de ver racionalista, o argumento ele é totalmente irracional e é mágico. A criança tem o pensamento mágico no seu início de desenvolvimento. Ela acredita que Coelhinho da Páscoa existe, que tem lobo mau, que tem Papai Noel, que tem, como é que fala? O Homem do Saco, e depois ela vai verificando que nada disso existe, mas naquele mundo infantil tudo é muito mágico. No plano de vida, ainda que a gente ainda possa ficar esperando o príncipe encantado, a princesa, né? Aqui a gente já é mais racional, a gente confere com a realidade, a gente está com o pé no chão, pelo menos a maioria de nós, né? Quanto à sua flexibilidade, o argumento ele é rígido, pré-determinado e pré-determinado lá na infância, quero reforçar isso. E assim, pelas exigências, né, do que uma criança passa. As exigências também são irracionais, você vai ver que aqui tudo é muito irracional, tudo é muito mágico. As exigências dos pais também são irracionais, porque são a parte infantil dos pais que ainda acredita em muitas coisas. Tem adulto fantasioso? De montão. Nas redes sociais, tem gente que finge que é aquela pessoa. Então, isso aí que é pensamento mágico. Bota como que é aquele filtro, né? Fica lindo, maravilhosa, demonstra um conhecimento que não tem, porque nas telas tudo fica mais fácil. Se utiliza de pós-verdade, né? Então a gente é adulto e ainda continua muito criança. Já no plano de vida, é flexível porque responde às necessidades pessoais, que são mutáveis com o tempo e de acordo também com as necessidades que a vida apresenta para satisfazer as nossas necessidades. Então, antes, enquanto criança,
você ia pedir dinheiro para comprar um sorvete para a mamãe e para o papai. Hoje, enquanto adulto, você tem o seu próprio dinheiro para comprar o sorvete ou até para dizer: não devo tomar esse tipo de sorvete, não devo abusar de açúcares e assim por diante. Né? Muito mais flexível, sempre está mudando em benefício das nossas necessidades atuais. Em relação à temporalidade, o argumento de vida ele está totalmente ancorado no passado e está desajustado com aqui e agora. Até pouco tempo atrás, vamos pensar nos nossos pais, nos nossos avós, não que o tempo passasse mais lentamente, mas as inovações eram mais lentas. A informação demorava muito para chegar. Eu gosto de pensar um pouco assim, como mulher, né, em eletrodoméstico. Eu lembro do liquidificador da minha mãe, da panela de pressão, até da batedeira, o fogão, os armários, na casa da minha avó, como não se trocava de coisas. Então, assim, às vezes uma geladeira que você comprava era para a vida toda. Talvez você trocasse uma vez durante a sua vida. Hoje, os eletrodomésticos são feitos para quebrar. Ou você quer se atualizar, você quer uma coisa mais nova, né? Então, o modo de vida lá do passado não corresponde ao modo de vida hoje. Por exemplo, o telefone. Quem é que tem telefone fixo? Eu conheço algumas pessoas que ainda têm, mas eu já não tenho há muito tempo. Então, por força das circunstâncias, nós precisamos nos adaptar e quem está no argumento de vida está mais no passado. Então, desajustado do aqui e agora. Porém, no plano de vida, ele está voltado para o futuro, mas ele é vivido no aqui e agora. Então, os olhos estão no futuro, mas ações estão no aqui e agora. Até com a possibilidade de olhar para o passado, entender o que compreendeu, fazer as mudanças, conseguir projetar mais realisticamente para o futuro, para até não repetir muitas coisas. Então, por exemplo, se a gente olhar para o nosso argumento de vida, descobrir que estamos programados, eu quero olhar lá para o futuro e não estar mais programada. Mas, para que isso aconteça, a minha ação tem que ser agora. Dotada de todas as minhas faculdades, da minha vontade neste momento, esperando que eu tenha um futuro melhor, muito diferente do meu passado. Então, a ação fica agora. No desenvolvimento pessoal, então, varia desde a limitação do crescimento do potencial pessoal, né? Porque todos nós temos o potencial, todos nós somos estimulados a nos desenvolver, mas se eu tenho um argumento banal, ou até se eu tenho um argumento destrutivo, né? O meu potencial fica de lado. Eu vejo isso quando eu atendo as pessoas. Às vezes a pessoa tem potencial brutal, mas ela não acredita naquele potencial, nem que a gente prove a ela com fatos ou com experiências que ela tem aquele talento. Me procuram muito adolescentes quando vão escolher as profissões. E geralmente a família diz que você tem que trabalhar nisso, nisso, naquilo. E quando a gente faz o teste, por exemplo, do QATI, que é um teste de personalidade baseado na teoria do Jung, a gente vê que às vezes a pessoa está fora do talento dela. Então, assim, não tem prazer mesmo em trabalhar com algo que não é do seu talento, né? Que não é do seu desenvolvimento pessoal. Enquanto que no plano de vida, ele está muito focado no crescimento potencial pessoal, não da família, mas o pessoal. A influência sobre os outros no argumento de vida, enquadra todo mundo em qualquer papel que é prefixado e rígido.
Mesmo as pessoas com as quais você se liga, em que você forma amizade, tem que se encaixar em algum tipo de papel complementar com o argumento da sua vida, porque senão aí não seria argumento, perfeito? Se nós estamos repetindo, nós precisamos de atores que compõem o nosso cenário. Enquanto no plano de vida, a gente olha para os exemplos positivos do comportamento e, inclusive, para o comportamento de outros que estão fora da nossa família, até como modo de inspiração. Para que a gente perceba, existem técnicas que podem nos ajudar. Lá na estruturação do tempo, eu acho que no primeiro programa eu também falei do gráfico de pizza, que a análise transacional tem muitos diagramas, né? Por isso que é fácil de ver e fácil de compreender. Então, aqueles diagramas de pizza, onde você vai colocar como está a sua vida dentro do tempo ali e o quanto isso afeta seu corpo e a sua mente. Consiste em você, quando você quer fazer a mudança, usar esse instrumento que consiste em fixar um objetivo. Esses objetivos precisam ser verificáveis, precisam ser mensuráveis e precisam ter prazos em cada área, em cada papel que você quer mudar. É isso mesmo, ele é bem lógico, é bem racional. Então, quando você distribui como está a sua vida quanto ao seu tempo e dedicação de tempo em relação ao seu trabalho, estudo, lazer, a sua vida social, a sua vida comunitária, a família, a casal, a cuidados pessoais. Não sei se eu falei lazer, mas lazer entra aí religiosidade. Então você já tem toda a sua vida montada com um pedaço maior ou menor dessa pizza. Para que você faça mudanças, você tem que dizer, olha, vou fazer uma mudança no plano de casal aqui, né? No histórico de casal que eu tenho. Então eu preciso colocar no meu objetivo o quê? Vamos pensar, o casal é mais complexo, vamos pensar na minha saúde pessoal. Então eu cheguei à conclusão, o médico me disse que eu preciso emagrecer. Ok, emagrecer é uma coisa observável, é medível, né? Eu preciso perder X quilo. Em quanto tempo eu quero fazer isso? Eu acho que eu quero em 3 meses conseguindo diminuir esses 5 quilos. E o que eu vou fazer? Então, eu tenho que ir lá no papel escrever sobre isso. Achando difícil? É mesmo. Mudança não é fácil. Se você não botar no papel, se você não, vamos assim dizer, se você não montar um plano, você vai seguir na sua robotização, no seu plano tradicional. Plano não, né? Argumento de vida tradicional. O plano seria quando você vai fazer as alterações que você deseja em várias áreas da sua vida. E não pense que isso não é possível, porque todas, mas todas as mudanças que eu fiz na minha vida foi através de um contrato. A gente vai falar várias vezes desse contrato, que precisa ser objetivo, precisa ser mensurável, portanto, não pode ser sobre emoções e não pode ser sobre o outro, é só sobre você. Precisa ter prazo, porque senão a gente deixa para lá, porque veja, tudo nos leva para o nosso argumento. É como se a gente fosse ser julgado se sairmos do julgamento. Enquanto criança, nós não temos esse poder, e quanto adolescente também não. E tem muitos adultos que não têm. O meu convite é para que você comece a pensar sobre isso. Então, nesse pequeno intervalo, pensa em que área você gostaria de fazer uma mudança agora, no aqui e agora. Então, nesses minutinhos, enquanto a gente tem intervalo,
Eu vou ficar te esperando aqui e eu tenho certeza que você tem uma resposta para mim. Não me decepciona. Procura aí. Eu já volto. Voltando para o nosso último bloco, talvez você esteja pensando, mas que enrascada eu me meti, né? Ter um argumento de vida, ter um script de vida. Pois bem, você era uma criança esperada. Uma criança que antes até de ser concebida já existiam expectativas. Não é culpa sua e tampouco culpa dos pais porque são ignorantes sobre isso, mas você era uma criança que antes de nascer ou assim que nasceu já se enche de expectativas e a maior parte dessas expectativas são inconscientes. Tem as conscientes também, né? Mas a maior parte é inconsciente, porque assim, você vai ocupar um papel e você vai ter alguns deveres e você vai precisar ter um desempenho como? De acordo com o histórico da sua família. Por exemplo, ser um pequeno Messias que vem para salvar a família de algum problema ou de algum grupo. O grupo parte da família religiosa, por exemplo. E às vezes essas pessoas têm nome de Messias. Jesus. Messias é um nome bastante utilizado, nomes de santos. Em geral, a expectativa está muito exemplificada no nome. A expectativa de você continuar o negócio da família, porque já vem de geração para geração. Então, todo mundo espera que seja um menino inteligente, esperto, por exemplo, para negócios, ou para comércio, ou para algum tipo de vida vivida por esta família. Trabalhar com exportação, importação. As famílias portuguesas foram muito reconhecidas por se darem bem na parte de comércio, especialmente de padarias, de armazéns. Então se espera que, ao nascer, você vai dar continuidade. Às vezes pode ter um roteiro trágico, como terminar como o louco do tio, que às vezes até tem um nome daquele tio. Os pais precisariam prestar muita atenção nessas homenagens, né, que fazem colocando o nome de algum antepassado. A gente já está entregando o roteiro de bandeja. A gente talvez possa falar num outro programa só sobre a influência dos nomes e dos contos de fadas sobre os roteiros. Uma outra expectativa é nunca se separar da mãe, ou do pai, ou da família. Então, alguns filhos, o mais velho tem a obrigação de cuidar dos pais. Algumas mulheres não podem se casar porque elas vão ter que cuidar dos pais, da mãe e do pai. O filme Como Água para Chocolate exemplifica muito isso e como ele termina trágico, né? Porque não existe a possibilidade da moça casar e não cuidar dos pais. Vai lá assistir, que também é um belo filme. Às vezes fica atrelado a um tipo de profissão, como engenheiro, médico, sacerdote, político. A gente vê aí, né? Geralmente o avô foi médico, o pai é médico, a mãe, e os filhos também têm que seguir este caminho. Pode ter um roteiro lá de um lobo solitário, do vingador da família. Aquelas pessoas, como a gente vê hoje, de muitas guerras no mundo, né? Eu fico pensando nessas guerras de etnia, de religiosa, ou mesmo guerras políticas, né? Como um povo já está marcado para ser inimigo de outro povo. Vamos pensar nos palestinos e os israelenses. Então, cada pessoa que morre de um lado ou do outro, instala-se mais ódio para com aquele povo. Por mais que se matem as pessoas,
aquele roteiro dramático continua geração após geração. Parece que nunca se acaba, né? Tanto é que a gente vê esse histórico aí com muito tempo. Então, se eu tenho que representar um papel dentro da família, o argumento é grupal. Para que se cumpra cada um o que cada um deverá cumprir como esse papel complementário no histórico da família. Então, assim, amarrados com as condições de sobrevivência, porque nós temos que sobreviver daquele grupo onde nós nascemos, a gente tem que cumprir esses papéis e a gente espera o quê? Reconhecimento, não é? Você não espera um reconhecimento? Se esperam que você se torne um engenheiro, por exemplo, e você se recusa, geralmente a família exclui, não é? Você nunca viu isso? Isso não acontece na sua família? Tem algumas ovelhas negras aí? São esses que começam a fazer a diferença, mas a grande maioria vai traçar o seu destino por causa desse reconhecimento, para ser reconhecida pelas duas pessoas mais importantes nas nossas vidas, mamãe e papai. E são muito importantes mesmo na nossa infância. Na fase adulta, a gente já tem uma certa independência, a gente não precisa ser cuidado por eles, né? Então, os argumentos são regidos por mandatos. Esses mandatos são inconscientes. A gente acaba ficando robotizados pela imitação. As mensagens parentais do mandato, elas não são verbais, elas se transmitem pelos pais ou os familiares importantes pelo comportamento e têm uma influência poderosa sobre os seus descendentes. Principalmente se você não tiver informação ou se você estiver num grupo muito fechado pela cultura do lugar onde você mora, ou às vezes até pelo distanciamento, né? Morar numa cidade que é distante de uma metrópole, por exemplo. E essas informações permanecem gravadas na criança interna. Isso forma o núcleo do argumento. São proibições que sempre começam com não. E tem várias delas, tá? Aqui talvez a gente, com o passar do tempo, vai trazendo algumas no sentido de estudos, mas assim, a pior de todas, o mandato pior de todos é o não vivas, que são adotadas, né? Que acabam caindo em acidentes, mortes precoces, doenças graves e suicídios. A mais frequente é não desfrute. Olha que interessante. A gente está começando a aprender a desfrutar um pouco agora do dinheiro, por exemplo, mas nem todo mundo pode fazer isso. A gente não pode desfrutar da contemplação, do ócio, porque senão a gente é taxado de preguiçoso. Existem também mandatos de não pense, de não se case. Isso é bem comum na família do meu ex-marido. Muitas pessoas não se casaram. Em geral são as mulheres, né? Não me supere ou não se supera, não tenha sucesso, seja o melhor ou não seja o melhor. Então sempre vai começar com essa palavra não. E a gente fica perguntando, né? Mas como é que forma esse negócio aí de argumento? Então vamos lá. Vou dar alguns exemplos para vocês da formação do argumento. Então eu vou ler porque o negócio é sério aqui, eu tenho preocupação em me perder. Primeiro, comportamentos parentais verbais, principalmente não verbais, que são mais poderosos do que os verbais. Estão estreitamente ligados às carícias ou aqueles estímulos que a gente recebe de outras pessoas. Então, a gente faz porque a gente quer receber essa carícia. 2. Captação desses comportamentos parentais pela criança com mensagens analógicas, na forma de sensação, de imagem, pela visão, pela audição, pelo tato, pelo paladar, olfato e todos os canais que uma criança é capaz de ter.
3. Análise dessas mensagens pelo adulto da criança que coteja com as necessidades de sobrevivência da criança natural. Ou a gravação dessas mensagens sem análise prévia, quando são muito ulteriores. Ulteriores quer dizer por baixo do pano e inconscientes. As mensagens parentais são gravadas como mandatos, como ordem ou proibições na criança adaptada, principalmente a submissa, né? 5. Cada mandato é vinculado às sensações, às emoções e até aos disfarces, à posição existencial com os comportamentos concretos. Aprende-se os jogos psicológicos com os quais se vai interatuar para levar adiante o argumento. Tudo isso a gente já falou, posição existencial, jogos, estados de ego. Constrói-se o primeiro modelo do argumento que se completará e se ajustará às possibilidades do ambiente. Então, não é de qualquer jeito, é do meio onde a gente vive. A criança vai ensaiando os comportamentos do argumento, os quais serão reforçados por seus familiares com os estímulos inadequados. Os desvios do argumento, quando cometidos, serão castigados ou ignorados. E 8. Em idade posterior, a criança atua em seu argumento já fora da sua família, procurando indivíduos que se encaixem nos papéis complementares, como ele fazia na família, e as peças do quebra-cabeça da família. Mas olha que grave! Você não acha isso grave mesmo? Quem será que construiu esse modo de vida para nós? Onde nós temos que nos encaixar nesses argumentos numa inocência e sem proteção nenhuma. Será que isso foi organizado por algum Deus? Por alguma entidade? Você já se perguntou por que isso acontece? Porque tudo que nós estamos dizendo aqui são observações de cientistas, de psicólogos, de médicos, de sociólogos, de históricos, que vão olhando, vão catalogando aquilo e aquilo vai dando algum sentido e tem uma repetição. Não é? Isso aqui não foi feita por uma pessoa qualquer, essas teorias. E elas são criadas para gente pensar. Uai, é mesmo? Acho que eu estou numa programação. E aí a gente passa a buscar várias soluções. E a nossa ideia aqui é trazer para você mesmo uma possibilidade que não seja mais essa que você vive. Eu sei que é muito doloroso olhar para nossa família e ver que às vezes ela não está bem estruturada, que ela é disfuncional. E a internet, nesse sentido, com um pouco de exagero, está trazendo essas patologias familiares, né? Que faz acender uma luzinha. Eu recebo vários pacientes que dizem assim: o meu relacionamento é tóxico. E a minha mãe, o meu pai, o meu marido é narcisista. É esquizofrênico. É isso, aquilo. Eu digo, calma, né? A gente tem essa tendência de querer pôr as pessoas nas caixinhas. Evidentemente que, por exemplo, o narcisista, as pessoas podem ter traços narcisistas e podem ter pessoas narcisistas, mas aquele impacto que traz a informação, nós começamos a analisar para ver se a gente compreende, se faz sentido essas construções familiares e o sofrimento que isso traz para mim, para você e para todas as pessoas. Bom, o papo foi pesado hoje, né? Mas vamos encerrar com a cartinha da palavra de criança. Saiu aqui poder. Olha que legal. Poder é quando o universo mostra sua força através da gente. Isso só acontece quando a gente deixa de tentar dominar os outros e aprende a aceitar todo mundo exatamente do jeito que é. Permita
que o poder amoroso do universo se torne presente em você. Queridos, um fraterno abraço e boas reflexões. Espero que você bote tudo isso no papel e comece a fazer um belo plano de vida, de alegria e felicidade para você e para sua família. Aguardo vocês no próximo programa. Até mais. Um abraço bem carinhoso, bem apertadinho. Até mais. Você ouviu pela Rádio Atlan Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. Apresentação: Solange Matilde.